Afinal, existe direita no Brasil? O MEB, Movimento Em Direita Brasil, uma iniciativa de jovens da classe média paulistana, afirma que sim. Sobre ideologia política e o nascimento do MEB, eu converso com o presidente do Movimento Em Direita Brasil, Ricardo Salles. Qual que é a proposta específica do MEB? É atender o anseio de uma parcela da sociedade que, evidentemente, tem uma posição que não é de esquerda e não se vê representada nos diferentes partidos políticos que hoje estão aí no cenário. Agenda liberal do MEB. O que é liberal? Porque no Brasil ser liberal é diferente de ser liberal nos Estados Unidos. Sim, Bom, vamos lá. Conceitualmente, o liberal americano, ele é de esquerda. O liberal que nós usamos é o liberal no sentido clássico da palavra, do liberalismo, de Hayek, de Mises, de Friedman, né? E nesse sentido do liberalismo econômico principalmente, mas também em certos aspectos de pensamento comportamental. Não intervenção do Estado na economia? Não intervenção do Estado na economia, diminuição do tamanho do Estado, redução da carga tributária, o reconhecimento do indivíduo como um valor superior a essa ideia que vem se criando do interesse coletivo. Isso é uma coisa que nós batemos muito, que é contra, criou-se no Brasil uma espécie de ditadura do politicamente correto. Ninguém sabe quem tem a legitimidade para dizer o que é politicamente correto ou não, mas um grupo organizado diz, olha, isso aí não é politicamente correto. Por exemplo, ser liberal ou ser de direita não é politicamente correto. Nós combatemos isso, porque isto é uma ditadura ao contrário, uma ditadura velada. Falar em direita, inexoravelmente o brasileiro acaba associando o que nós tivemos um período militar que era obviamente de direita e não de esquerda. Embora as medidas adotadas pelo regime militar não tem nada a ver com o que nós defendemos, a começar pela questão da democracia, liberdades e tudo mais, e também o viés estatizante do governo militar brasileiro, contra o qual nós somos totalmente contra isso. Então, felizmente o Brasil teve uma ditadura de direita, porque poderia ter sido uma ditadura de esquerda. E aí nós poderíamos ter experimentado uma realidade muito pior do que a nossa. As ditaduras de esquerda que nós assistimos no mundo, a começar pela Rússia, o leste europeu, Fidel Castro, que está aí até hoje como uma ditadura de esquerda, Coreia do Norte, etc. Quer dizer, ditadura não é bom em nenhuma hipótese. Mas numa perspectiva histórica, se compararmos essas de direita com as de esquerda, eu tendo a acreditar... Paulo, para a realidade atual, uma pergunta específica para os dois. Qual o papel da Vale do Rio Doce, e da Petrobras, já que a gente fala de tamanho do Estado para a direita e para a esquerda? Ricardo. Veja, eu, como liberal de direita, sou favorável à privatização em qualquer situação. Qualquer uma. Eu não vejo nenhuma hipótese em que o Estado brasileiro faça melhor do que a iniciativa privada o desempenho de alguma atividade econômica. Isto se inclui a Vale, que teoricamente foi privatizada, muito embora o seu controle esteja na mão da Previ, portanto indiretamente na mão do governo. E a Petrobras. Eu escuto esse discurso, a Petrobras é nossa, é do povo. O povo brasileiro não ganha nada com a Petrobras. Uma das formas, inclusive, de tornar a Petrobras do povo brasileiro seria talvez privatizá-la diretamente. Cada brasileiro recebe pelo CPF um determinado número de ações e ele passa a ser efetivamente dono da Petrobras. Senão a Petrobras é na retórica do povo brasileiro e na prática dos indicados pelo governo que tiver no poder. Qualquer governo. Hoje é o PT, mas antes era o PSDB e podia ter sido qualquer outro. Então, eu acho que neste aspecto, a Vale, como uma empresa de ponta que tem o papel de gerar empregos, pagar impostos e trazer desenvolvimento econômico. E quem melhor faz isso chama-se iniciativa privada no mundo inteiro. É assim. A Petrobras não seguiu este caminho e está aí, eu diria, o vexame que ela está dando no que diz respeito a uma empresa de investimento. Você vê, as ações da Petrobras caíram, o desempenho da Petrobras caiu, a respeitabilidade que o mercado e os brasileiros sempre tiveram pela Petrobras caiu. Por quê? Porque é uma empresa que passou a ter uma ingerência maior do Estado, coisa que se segurou no passado. Veja, tirando os países árabes, né, que têm uma vantagem competitiva por estar cheio de óleo embaixo em vez de água, mas os Estados Unidos... São estatais todas. Mas são ditaduras, né, enfim. Os Estados Unidos são um país que jamais teve uma companhia petrolífera estatal. E, ao contrário do teu exemplo, desenvolveu uma estrutura de exploração muito mais eficiente que a nossa, do petróleo, e que não traz esses riscos de captura
como a Petrobras tem. Mas os Estados Unidos estão interessados na importação de petróleo, Não, mas inclusive do Brasil. Mas os Estados Unidos têm exploração de petróleo eficiente, rentável, e jamais teve o Estado tendo que induzir esse trabalho. Ou seja, em relação ao BNDES, a injeção de recursos para as grandes empresas? Veja, o BNDES distorce completamente o processo competitivo no mercado financeiro. Você tira dinheiro do cidadão comum. Quem é que empresta dinheiro para as empresas do BNDES? Não é o BNDES. O BNDES não existe. O BNDES é um repassador de recursos. O BNDES nada mais é do que um repassador que toma dinheiro do contribuinte, meu, o seu, do Paulo, de todos nós, e repassa para as empresas que ele decidiu que são empresas eleitas como merecedoras de empréstimo. Aí você vai olhar quem são as empresas merecedoras de empréstimos. Isso não é um caso do PT, isso é em qualquer situação em que o Estado é grande demais. São as empresas que têm relação com o governo, que o sujeito é amigo do ministro, ou que ele tem... Mas isso é uma característica da direita, viu? Não, isso é uma característica do Estado grande. Mas você sabe... Seja de direita ou de esquerda. Não, hoje é uma característica dos governos, da governabilidade no mundo. A chamada... A captura se dá pelo fato do Estado ter muito tentáculo. Se esse Estado é de esquerda ou de direita, vai mudar para quem você empresta o dinheiro. Olha, só isso. Eu quero lembrar, inclusive, que o MEB fez um movimento, acho que em 4 cidades. 8 cidades, para diminuir os impostos da gasolina. O Dia da Liberdade de Impostos. Não, na verdade, o MEB foi uma das organizações, tem outras, né? Temos que fazer justiça aos nossos parceiros. Fizemos em 8 capitais, inclusive Belo Horizonte. O Dia da Liberdade de Impostos, que é o dia que o brasileiro começa a trabalhar para si próprio, porque pela proporção da carga tributária, o ano passado pelo menos, até 25 de maio, ele trabalhou para pagar o custo do governo. E o que é isso, na verdade? O que é isso, na verdade? É você demonstrar o quanto que o governo retira do bolso do cidadão para pagar a sua ineficiência, o seu desperdício e até, de certa forma, alguns serviços públicos que ele realiza. Eu não defendo aqui essa história de o imposto não tem problema, o negócio é o gasto e tem que ser bom. Não, o imposto tem problema, porque o imposto é tirar de você o fruto do teu trabalho. Você trabalhou, você ganhou, você correu o risco da sua atividade, tanto como empregado quanto como patrão, e o governo vem e diz, olha, mas isso aqui é meu. Pum. Agora, vamos supor que você fosse eleito presidente do Brasil. Você conseguiria colocar isso em prática? Porque uma coisa é o partido eleitoral, outra coisa é o partido no poder. Não, é muito complicado. O Brasil hoje é refém da história da governabilidade, que eu acho que o Paulo conhece melhor do que eu, é refém da necessidade de montar maiorias no Congresso, por exemplo, para governar. Como é que você monta maioria? É loteando cargo em estatal e ministério. Muito bem. Então, quanto mais estatal e ministério você tem, mais poder de barganha com os partidos você tem, porque você tem mais cadeiras para transacionar. E com isso, você tem mais moeda de troca. Numa situação hipotética, o que era o ideal? É você reduzir o máximo possível, ou seja, cortar estatais, empresas, assim, diminuir o tamanho do Estado, porque não há redução de impostos sustentável sem redução da despesa. Isso é uma falsa ideia. Diz, não, eu vou reduzir impostos e ao mesmo tempo eu vou ter um Estado indutor. Não vai. A redução de impostos só se faz de maneira consistente com a redução do tamanho do Estado. A redução do tamanho do Estado, ela é, por sua vez, na minha opinião, uma solução para diversos problemas, inclusive o problema da corrupção e desperdício de dinheiro.